Bom, nessa segunda parte, né, da deficiência de testosterona, nós vamos falar sobre a teoria da saturação, que é um novo entendimento a respeito do papel da testosterona no câncer de próstata. E essa teoria da saturação realmente mudou, né, mudou completamente. Assim, deixamos de ter medo de repor testosterona, né, quando se falava de hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata, né, graças à teoria da saturação. Aqui, é claro, uma brincadeira, né, a visão tradicional, e inclusive até no próprio meio médico, que é uma coisa demoníaca, né, que não se deve fazer, que é um perigo e tal. Aqui, esses erros mais comuns são os entendimentos, né, que se tem hoje na classe médica, né, a respeito de testosterona e câncer de próstata. Esse slide aqui original é de uma aula do Abraham Morgenthaler, e que eu só traduzi, né? Isso foi uma aula que eu assisti na UA, no Congresso Norte-Americano de Urologia, em algum momento, e tive acesso à aula e só traduzi o que ele falou, que é uma coisa bem interessante. Então, assim, testosterona causa câncer de próstata, não é verdade, mas as pessoas imaginam que sim. Que o câncer cresce rapidamente na presença de uma testosterona elevada, que também não é verdade. E que, por outro lado, a testosterona baixa, né, protegeria contra o desenvolvimento do câncer, ou seja, se eu tiver a testosterona baixinha, eu não vou ter câncer. E os dados mostram justamente o contrário. E que a reposição seria como colocar gasolina no fogo, né? Ou seja, vou estimular o crescimento da próstata, vou estimular o aparecimento de um câncer, né? Então, tudo isso são conceitos que, por incrível que pareça, a gente escuta isso até hoje de colegas médicos, né? Claro, cada vez menos, mas ainda é uma voz corrente que a gente costuma escutar. Bom, e esse medo, né, de testosterona desenvolver câncer de próstata tem uma origem e vem no trabalho do Rudis e do Rhodes, né, que é um trabalho de 1941, onde basicamente o que eles fizeram? Eles castraram pacientes com câncer de próstata metastático. Em um caso depois, né, que ficou muito famoso, foi feita uma injeção de testosterona na sequência. E o meio de avaliação na época eram fosfatases, né? Bom, estamos em 1941, né? Não tinha PSA, tomografia, cintilografia óssea, essas coisas todas mais modernas não existiam. Então, eles tinham um marcador, né, que eram as fosfatases. A ideia foi, bom, qual era a teoria? Tem o câncer metastático, né? Se eu aplicar uma castração química, eu vou reduzir essas fosfatases, mostrando que o tumor está reduzindo de volume. Esse era o objetivo do estudo. Bom, em relação a isso, a gente tem uma coisa muito importante, né, porque o Rudis ele foi agraciado no Prêmio Nobel de Medicina em 66, justamente por essa ideia da castração química da testosterona como método eficaz de controle do câncer metastático de próstata. Isso a gente faz até hoje. Claro que não usa mais estrógeno, né? A gente usa os análogos LH-RH, né, e outras substâncias em conjunto, mas o conceito ainda permanece. Só que o trabalho do Rudins, né, ele trouxe um problema paralelo. Né? Bom, castração reduz tumor metastático, verdadeiro, incontestes, fazemos isso até hoje. Só que a segunda ideia derivada do mesmo estudo, que seria que a testosterona estimula o crescimento do câncer independente da sua concentração, esse foi um erro de interpretação que eles tiveram naquele momento e que perdurou aí por praticamente 80 anos, né? Então é uma coisa que veio ser corrigida lá em 2009, né, que veio a teoria da saturação para combater esse conceito que haveria, né, uma relação direta entre câncer e concentração de testosterona, como se fosse uma linha com uma inclinação de 45 graus mostrando, né, um relacionamento direto desses níveis de testosterona versus taxa de câncer de próstata, que não é absolutamente verdade. Bom, o que eles concluíram, né? No câncer metastático ocorre elevação das fosfatases ácida e alcalina, tudo bem, isso eu já sabia. A castração ou, né, a injeção de estrógeno normalizou os valores das fosfatases, mostrando então que a castração química ou física leva a um controle da doença metastática, isso de fato, mais uma vez a gente faz isso até hoje. É um efeito duradouro, de fato. Só que em 3 pacientes, né, com câncer nesse cenário, já castrados, eles fizeram injeção de testosterona que acabou
aumentando de modo acentuado a fosfatase ácida, então vindo a ideia de que se eu tenho, né, um aumento da concentração de testosterona, eu teria um aumento da doença metastática, da carga tumoral em si, né? Esse aqui é um caso emblemático, ficou muito famoso, é muito citado em todo o congresso de urologia quando se fala de testosterona e câncer, do caso né, desse estudo do Rhodes e do Rhodes, chamado caso de OA, né, as iniciais. Então, esses são os gráficos desse paciente em especial. Então, ele foi castrado com estrógeno 1 miligrama por dia, mostrando redução da fosfatase, e depois mostrando um aumento da fosfatase quando foi feita uma injeção de propionato de testosterona por 18 dias. Então, foi daqui, basicamente, o pessoal costuma dizer assim, que a ideia que testosterona causa câncer de próstata é baseada em um único paciente, que é de fato esse caso OA. Bom, mas o que aconteceu na sequência? Bom, se criou o conceito lá nos anos 40, então castração leva à redução da carga tumoral, testosterona leva ao aumento da carga tumoral. E se conviveu com essa ideia durante muitos anos. Só que lá nos anos 90, né, quando veio o PSA, se começou a estudar com muita força o câncer de próstata, teve uma série de eventos, tem tudo isso detalhado na aula de câncer de próstata, o trabalho do Donald Gleason, o trabalho, né, do Patrick Walsh na cirurgia, né, enfim, o próprio trabalho do Dr. Hara, né, que descobriu o PSA. Então, tudo isso contribuiu para o entendimento do câncer de próstata, um crescimento do diagnóstico e tratamento, e acabou que essa ideia de testosterona e câncer foi, né, reavivada dentro desse cenário, dessa nova descoberta do câncer de próstata, realmente passou a ser importante dos anos 90 para frente, e aí, a partir também dessa época, se começou a tentar entender de volta, né, ou tentar demonstrar essa relação da testosterona com o câncer de próstata. Então, nessa sequência agora, eu vou mostrar uma série de trabalhos, né, nós poderíamos ficar aqui horas discutindo um monte de artigo que existe no mesmo sentido. Eu peguei os principais, coloquei em ordem cronológica, né, para a gente poder ir avaliando. Então, evidências científicas que acabaram dando suporte para a teoria da saturação. Bom, a ideia é muito simples. Se a testosterona, o nível de testosterona influencia a próstata, então pacientes que têm testosterona aumentada, teoricamente tem que ter maior volume da próstata, que está estimulada pela testosterona. A próstata produz PSA, então teria que ter um volume, né, uma concentração elevada do PSA. E esse estudo aqui, ó, estamos de 1994. Então, grupo 1, 47 homens com deficiência não tratada, grupo 2, 78 homens com deficiência tratada por 6 meses, e 75 homens com testosterona normal, né? O que a gente viu? Tudo muito parecido, né? Então, não houve assim, grandes mudanças em relação ao volume da próstata nem PSA. E aí se começa a pensar assim, puxa vida, mas deveria haver uma relação direta, né? Então, assim, quando eu tratei os homens com testosterona aqui, eu deveria ter um aumento pronunciado, né, da próstata, do PSA, mesmo acima de homens com testosterona normal. Então, assim, se a gente for ver aqui, ó, realmente não há diferença nenhuma nesse sentido. Bom, câncer de próstata em homens com testosterona baixa, né? O que foi observado? Esse estudo muito interessante, né? Publicado em 96, com comparações com outras séries. O que mostrou? 14% de biópsias positivas em homens com testosterona baixa. Em 2 séries do mesmo período, com homens com testosterona normal, esses mesmos valores de biópsia positiva foram de 5,69% e 14,6%. O que isso quer dizer? Que a testosterona baixa não protegeu contra o aparecimento do câncer. Tanto é que, comparando com populações normais, esses indivíduos tiveram uma taxa muito elevada de biópsia positiva, praticamente aqui 2 vezes quebradinho em relação ao estudo do Leb de 92 e muito parecido com o Conner de 1990. Então, mostrando que a testosterona baixa não protege. Então, assim, a alta a gente já viu ali que não impactou no volume da próstata, não impactou no PSA. E em relação à biópsia positiva para câncer de próstata, ter testosterona baixa não foi um fator protetor. E esse outro estudo aqui, né, então está avaliando assim, ó, câncer de próstata de alto grau, né, associado com testosterona baixa. O que acontece? Aqui foi comparado, ó, pacientes com testosterona
abaixo de 300, né, e pacientes com testosterona acima de 300. Aqui eu já converti a medida para nanogramas por decilitro. E a conclusão do estudo foi assim, ó, a score de Gleason foi mais baixa em homens com testosterona normal. O que é o score de Gleason? Só para relembrar. O Donald Gleason foi um patologista norte-americano que desenvolveu uma escala, um score para o câncer de próstata que vai de 2 até 10. Sendo, né, o 2 o tumor mais bem diferenciado, então muito parecido com uma glândula normal, e o tumor Gleason 10 é o tumor mais indiferenciado de pior prognóstico. Então vamos guardar a ideia, quanto mais alto o Gleason, pior o prognóstico do paciente. E o que esse estudo mostrou? Que homens com baixa testosterona tiveram um score de Gleason, em média, mais alto do que homens com testosterona normal. Então veja, onde é que fica, né, se houvesse realmente uma relação direta entre a concentração de testosterona e câncer de próstata, deveria acontecer o inverso. Quanto mais alta a testosterona, quando o câncer vem, tenderia a ser muito mais indiferenciado, mas isso não foi demonstrado. Esse outro estudo, né, então, qual é a ideia? Foi feito, né, um estudo envolvendo pacientes da Finlândia, Noruega e Suécia, né, comparando a concentração da testosterona em homens, né, com câncer e sem câncer. Bom, o que era de se esperar? Né, que quanto maior a concentração da testosterona, também mais uma vez maior, né, o percentual de câncer. Aí, de modo muito interessante, se observou o contrário, né? Um estudo prospectivo, 3 vezes maior que qualquer outro estudo anterior, observado uma redução modesta, mas significativa no risco de câncer para níveis crescentes de testosterona. Então, assim, é justamente o inverso do que foi, né, idealizado pelo Rubens lá atrás, né, onde se imaginava que é o inverso, quanto mais testosterona, mais câncer, né, deveria aparecer. E esse estudo mostrou justamente o contrário, que quanto mais alto o câncer, teoricamente menor, mais alta a testosterona, menor a taxa de câncer. Pequeno, mais significativo. Bom, aqui esse outro trabalho mostrando, né, níveis de testosterona pré-tratamento e estágio patológico. Então, o que a gente tem? Homens com testosterona mais elevada, né, em comparação ao segundo grupo, tinham doença localizada na próstata. Quando se fala patológico T1 e T2, é tumor dentro da próstata. Né? Quando se fala T3 e T4, é o tumor localmente avançado ou já com extensão extraprostática bastante importante. E aí se mediu, nesses dois grupos, né, os níveis de testosterona. E se viu que níveis mais altos de testosterona foram encontrados naqueles indivíduos com doença ainda localizada aqui no interior da próstata. Então, 356 versus 340, né? E na testosterona mais alta, muito mais doença localizada. Esse outro estudo aqui, né, era para avaliar o efeito da reposição da testosterona no tecido prostático. Né? Então, o que se buscou ver? Né, o que a gente tem? Existe algum efeito na função celular? Aumenta muito a testosterona intraprostática, né, com a reposição hormonal? E basicamente se viu que nada muda. Né? Então, 6 meses de testosterona de reposição normalizaram os níveis de testosterona, mas com pouco efeito sobre a testosterona no tecido prostático ou função celular. Não se viu nenhum tipo de proliferação tecidual, nada, e nem a concentração de testosterona no tecido prostático foi muito aumentada pela reposição. Isso faz todo sentido, porque a gente, quando fala de reposição, a gente está falando em colocar o nível de testosterona dentro de um valor normal. A gente não está falando aqui, né, de suplementação exagerada de testosterona para fins de performance, tal. Isso é uma outra seara, mas faz todo sentido um nível normal de testosterona não ter nenhum efeito maior, né, sobre a próstata. Então, assim, a mesma coisa aqui, né, em relação à média de PSA. Então, assim, qual era a ideia? Pré-tratamento, foi visto quanto é que esse grupo de pacientes tinha de média de PSA, né, para 2 faixas etárias aqui no caso, depois 12 meses de reposição hormonal, se revisou esses valores de PSA, e se a gente for ver aqui, injetável, transdérmico, os níveis de testosterona livre, né, tudo isso aqui, mas mais importante o nível, né, do PSA, o que a gente viu? Assim, que não houve diferença. Né? E o que se esperaria?
que eu comecei uma reposição de testosterona e haveria um aumento significativo, estatisticamente significativo do PSA. E a gente não vê, né? Então, ó, não houve diferença na média do PSA pré-tratamento comparado ao PSA 12 meses após tratamento. Então, mais uma vez, contrariando, né, aquele conceito de relação direta entre testosterona, PSA, tamanho da próstata, câncer, HPV, esse tipo de coisa toda. Bom, aqui a prevalência de câncer de próstata em homens, né, com deficiência de testosterona com PSA abaixo de 4. Então, assim, olha que interessante. Pacientes em que foi realizada a biópsia e não veio câncer versus pacientes em que a biópsia veio, né, positiva para câncer. Média de testosterona total, 318 na doença benigna versus 299 em pacientes em que foi diagnosticado câncer, né? Então, mais uma vez, o que seria esperado? O inverso, né? Pacientes com biópsia negativa teriam uma testosterona menor, ao passo que pacientes com biópsia positiva teriam uma testosterona, né, mais elevada. Então, mais uma vez, né, mostrando que não há essa relação. Então, aqui é uma coisa muito interessante, né? Essas duas curvas mostram o quê? Percentual de câncer de próstata, de acordo com a faixa etária, versus média, né, níveis de testosterona. O que a gente tem? Nos pacientes mais jovens, a gente tem alta concentração de testosterona e baixa taxa de câncer de próstata. À medida que a testosterona vai caindo com a idade, o câncer de próstata vai ficando cada vez mais comum. Então vejam que coisa interessante. Se fosse, né, uma relação direta, como era proposto antigamente, nós devemos ter uma curva inversa. Então, assim, altos níveis, né, de testosterona, altos níveis de câncer de próstata. Essa curva aqui de baixo deveria ser invertida e ela não é. Justamente quando o indivíduo tem menos testosterona é quando mais tem câncer de próstata. E aqui também, mais uma vez, é um slide, né, do professor Morgenthaler, né? Então, assim, um estudante perguntou de modo inocente, né, se a testosterona é tão ruim para a próstata, né, para o câncer de próstata, por que é tão difícil de provar? Então, assim, aqui nós estamos já nos anos 2000, já são aí, 2006 foi o último trabalho que nós mostramos ali, então já são 16 anos de pesquisa em andamento e os trabalhos não mostravam nenhuma associação entre testosterona e câncer de próstata. O que estava faltando ainda era uma demonstração mais robusta, né? Então, assim, inclusive in vitro, né, de conseguir demonstrar o porquê que isso não ocorria. Que até então estava ainda na fase que se não se percebia nos estudos relação de testosterona e câncer de próstata, mas ainda não se sabia o motivo, né, de não haver essa relação. Então, esse estudo aqui é muito interessante, de 2006, né? Testosterona e câncer de próstata, uma perspectiva histórica do mito moderno, né? Então, olha que interessante, ó, o câncer praticamente inexiste no final da adolescência e até a segunda década de vida, né? Onde justamente se tem um pico de produção de testosterona. E ao contrário, passa a se tornar mais comum em faixa etária mais avançada quando ocorre diminuição dos níveis de testosterona, que foi aquela curva que a gente mostrou no slide anterior, em que quando a testosterona está mais alta, o indivíduo está jovem, nós não temos câncer. Quando a testosterona cai, o indivíduo envelhece e o câncer aparece. Bom, e aí então, se a testosterona fosse realmente um combustível para um incêndio, como muita gente pensa, então, assim, por que esses microfocos de câncer que se observa, se sabe que isso existe em pacientes mais jovens que foram levados para autópsia, eles tinham tumores, microfocos são tumores não clinicamente detectáveis, né? Mas estava lá, é uma alteração maligna, mas não clínica. Então, assim, o que se viu? Que esses pacientes não tinham doença, né? A gente não vê em jovem câncer, né? 20 anos, 30 anos. Acho que o paciente mais novo que eu vi com câncer de próstata foi com 37 anos de idade. Mas se for pegar assim, esse conceito, bom, existe microfoco de câncer de próstata em alguns pacientes, e por que esse tumor não desenvolve, já que, né, a testosterona alta dessa idade deveria fazer um favorecimento para que esse câncer crescesse, né? Isso realmente a gente não observa. Bom, aí alguém pode dizer assim, tá bem, esse microfoco de câncer está lá no paciente jovem, mas a ação da testosterona pode levar 30 a 40 anos para estimular o crescimento desse microfoco de câncer para que ele vire um câncer clinicamente significativo.
Bom, aí o raciocínio é óbvio. Se nós estamos propondo reposição de testosterona para homens na faixa dos 60 a 70 anos, que diferença faz se for realmente levar 30 a 40 anos para essa testosterona que está sendo oferecida a esses pacientes consiga fazer desenvolver esse microcâncer virar um câncer clinicamente significativo. Então não faz o menor sentido, né, se pensar dessa maneira, se leva 40 anos, então não podemos fazer reposição, porque daqui a 40 anos vai surgir um câncer. Bom, já vimos que, né, estamos falando aqui de 100 anos, 120, 130 anos, que é uma raridade acontecer. A relação da testosterona e outros hormônios no desenvolvimento do câncer foi avaliada em pelo menos 18 estudos longitudinais de base populacional. Isso aqui é muito interessante, eu vou mostrar depois o slide correspondente a isso. São 18 séries, né? É muita coisa. E nenhum trabalho conseguiu mostrar a relação direta entre testosterona e câncer. Né? Se vocês verem aqui, está aqui todos os estudos, né? 3.800 homens com câncer versus 6.400 controles, né? E não se conseguiu ver nenhuma associação entre risco para câncer e nível de testosterona, testosterona livre, de hidrotestosterona, no DHT, o DHEA, androstenediona e estradiol, ou seja, nenhum desses hormônios mostrou ter relação com o aparecimento do câncer. Então, isso é um dado muito importante, muito robusto, porque são muitos estudos agrupados aqui. Falamos aí, né, de 10 mil homens aproximadamente. Isso aqui é uma situação muito interessante. O estudo REDUCE, né, que chama, o que era? Quimioprevenção do câncer de próstata com com a prescrição, né, de dutasterida. Dutasterida é um inibidor de 5-alfa-redutase, que inibe, né, a transformação da testosterona em dihidrotestosterona, né, fazendo com que haja uma apoptose do tecido prostático. A gente usa muito isso para tratamento da HPV, uma vez instalada a próstata grande, né, se usa esse tipo de tratamento para reduzir o volume prostático. Bom, o que esse estudo imaginava, né? Que se eu desse a dutasterida por longos períodos para esses homens, eu iria, né, no longo prazo, reduzir as taxas de câncer. Só adianta que o resultado não foi muito favorável, mas o que o pessoal aproveitou? Bom, esses pacientes aqui faziam biópsias em sequência, a biópsia no 2º ano, biópsia no 4º ano de acompanhamento, e havia aqui um braço controle do estudo que não estava usando dutasterida. Então, era muito interessante ver se nessas biópsias de acompanhamento se haveria diferença nas taxas de câncer nos indivíduos de acordo com os níveis de testosterona, né? E aí se viu que testosterona e dihidrotestosterona não estavam relacionados ao aparecimento do câncer. Né? Então, pegando o braço placebo, zero medicação, se viu que nas biópsias de controle nada mudou. Esse estudo aqui é um estudo muito interessante, né? Olha lá. Incidência de câncer de próstata em homens com deficiência de testosterona que receberam reposição, né? Foram 3 trabalhos, 3 coortes de pacientes, e as taxas de câncer de próstata foram comparadas com 2 estudos clássicos aqui, ó, que é o PLCO e o RSPC. Então, qual era a ideia? Esses homens aqui, desses 3 grupos, estão recebendo testosterona. Bom, e a taxa de câncer em comparação com grupos e com a população em geral de rastreamento? 2,3 para 7,35, 9,6, 1,5, né? 0 nesse estudo um pouco menor aqui. Então, o que mostrou? Uma taxa de positividade para câncer muito baixa em pacientes recebendo reposição de testosterona por longos períodos, quando comparado a estudos populacionais de referência. Então, né, repor a testosterona, obviamente, não aumentou o risco para câncer de próstata aqui, muito pelo contrário, foi bem mais baixo do que na população de referência. E aqui, finalmente, chegamos em 2009, né, onde a teoria da saturação foi apresentada, né, na reunião anual da Associação Americana de Urologia, foi feita em Chicago, em 2009. Então, quem estava apresentando a teoria da saturação é o Abraham Morgentaler, que é um indivíduo da Johns Hopkins, de Harvard, né? E quem estava coordenando a mesa era o Larry Lipschutz, que é o diretor, o chefe da Baylor College, né, que é do Texas, né, uma instituição super importante em relação à urologia. Eu tive a felicidade de estar lá no lançamento da teoria da saturação, então foi muito bacana, uma plenária
concorridíssima, tinha muita gente lá, muita pergunta, foi assim, porque era uma apresentação que ia mudar, né, o conceito em relação à segurança da reposição de testosterona no que diz respeito ao câncer de próstata. Então, na verdade, o que o Morgenthaler apresentou foi isso aqui, ó, mudança de paradigma de testosterona e câncer de próstata. Né? Então, saímos do modelo do Rudins e caímos no modelo do Morgenthaler. Então, modelo de saturação e o limite do crescimento andrógeno dependente. Então, vamos entender um pouco melhor isso. Então, assim, a apresentação do modelo de saturação, ele pressupõe, né, qual era a ideia original do Rudins de 1941? É que havia, né, uma relação direta entre testosterona e câncer. Então, quanto maior a concentração de testosterona, maior os níveis de câncer. E qual é a proposta do Morgenthaler? Que existe realmente uma resposta até determinado ponto de concentração de testosterona, a partir do qual não há resposta adicional. Isso explica por que aquele paciente lá de iniciais OA, que estava castrado, tinha um nível de fosfatase baixo, foi feita a testosterona, essa fosfatase subiu. Então, o que eles enxergaram, na verdade, foi esse pequeno horizonte do ponto de castração até o ponto de resposta máxima. Isso é muito interessante porque esse ponto de saturação não é muito alto. Ele se estima que seja algo perto de 225, 250 nanogramas por decilitro. Então, o que acontece? Se a resposta máxima, todos os receptores aqui estão estimulados por testosterona e DHT, não faz diferença ter 250 de testosterona ou ter 2.500, porque não vai haver resposta adicional. Então vai entrar num platô de resposta, né? Não vai haver estímulo adicional, só vai ter estímulo se o indivíduo estiver castrado. Né? Aí, claro, vai haver um espaço aqui para essa dose-resposta entre testosterona e câncer de próstata. Para HPV também é a mesma coisa. Mas isso, se for pensar do ponto de vista clínico, grande parte dos nossos pacientes que repõem testosterona hoje tem ali seus 280, 250, 260, raramente é muito abaixo disso. Ou seja, essa pouca quantidade de testosterona que o indivíduo apresenta já é suficiente para saturar os receptores, não vai ter estímulo a mais, o que me autoriza a fazer a reposição de testosterona sem haver estímulo na próstata, tanto para a doença benigna, para a hiperplasia, quanto para a doença maligna, que seria o câncer de próstata. Então, essa aqui, ó, é a demonstração molecular, né, da questão da saturação dos receptores androgênicos. Então, chega um momento que não há receptor livre, né, para que haja, né, a ligação com DHT e que haja síntese proteica, proliferação de tecido e tudo. E se acredita, assim, que in vitro essa saturação máxima seja de 120 nanogramas por decilitro, que é um ponto bem baixo, e que clinicamente seria algo perto de 250 nanogramas por decilitro. Então, conforme a gente já comentou, não são níveis tão elevados de testosterona. Então, os pacientes que a gente repõe hoje, indica a reposição, estão muito próximos desse valor aqui. Bom, aí evoluindo, né, depois disso, né, da teoria da saturação ter sido idealizada, aceita, amplamente discutida, né, e entendida, então isso abriu um leque, né, para outros tipos de reposição em outros cenários que não aquele paciente que não tem câncer, não tem HPV, né, nenhuma situação de doença na próstata. Então, esse estudo aqui é um estudo muito interessante, reposição de testosterona em homens, né, com PSA indetectável após a prostatectomia radical. O que significa? O indivíduo tinha câncer de próstata, foi operado, o PSA no paciente operado de câncer de próstata tem que ser zero, né, porque a única fonte de produção de PSA é a próstata, tirou toda a próstata, PSA zerado. Né? E aí o que se fez? 3 estudos retrospectivos, 74 pacientes, e não houve recidiva do câncer nesses pacientes operados no follow-up de 12 anos aqui, então muito tempo de segmento, e se viu então paciente operado de câncer, em tese curado, né, foi para reposição de testosterona e não houve aumento de recidiva do câncer.
Bom, aí esse aqui é um cenário um pouco mais complicado, porque é a reposição de testosterona após braquiterapia da próstata. Mas o que é a braquiterapia da próstata? É implante de sementes radioativas no interior da próstata, isso se faz via perineal, né, com uso de ultrassom, e a ideia é concentrar a radiação no interior da próstata. Então, é diferente da radioterapia externa, que o tratamento vem de fora para dentro, aqui ele vem de dentro para fora. Né? A ideia é fazer em tempo único o tratamento radioterápico, simplificar a ideia. Bom, mas o fato é que, diferente dos pacientes desses estudos em que a próstata foi removida na sua totalidade, esses pacientes aqui têm próstata, tratada, mas têm próstata. Então, foram 31 homens, acompanhamento de 4 anos e meio, e não houve recidiva do PSA também. Aí aqui a mesma ideia, né? Reposição de testosterona após cirurgia radical de próstata, homens com deficiência de testosterona, também, né? O PSA ficou tranquilo, zeradinho lá, sem nenhum tipo de problema. Aqui uma mesma ideia, né? Também outro estudo mostrando a terapia, né, de reposição em pacientes pós-radical, também não houve elevação do PSA no segmento. E aqui aquele estudo da braquiterapia, mostrando também, né, o acompanhamento, né, de 4 anos e meio, sem recidiva alguma. Bom, e aí a evolução disso foi terapia de reposição de testosterona em homens com câncer não tratado. Mas como assim câncer não tratado? Bom, voltando na história do câncer de próstata, lá nos anos 90, quando veio o PSA, a técnica cirúrgica, a patologia estabelecida, houve um boom, um crescimento absurdo de cirurgias radicais de próstata e também um rastreamento bastante excessivo. Aí houve, né, algumas sociedades que se colocaram contra o rastreamento do câncer de próstata justamente por esse excesso de tratamento cirúrgico radioterápico, que em muitos casos não eram necessários. Por exemplo, pega um paciente com 75 anos de idade, um Gleason 6, PSA de 5 ponto alguma coisa. É uma doença que normalmente não evolui. E, naquele momento, esse paciente seria fatalmente operado. Bom, resumindo, para haver um ajuste de conduta, foi proposto então o seguinte: dependendo do perfil da doença do paciente, a gente pode optar por postergar o tratamento, que é uma situação chamada de vigilância ativa. Eu tenho o diagnóstico, essa doença é uma doença de baixo risco, com uma taxa de progressão pequena, e eu então vou acompanhar esse paciente, biópsia, PSA, toque, né, por pelo menos mais 5 anos aí. Então, qual foi a ideia? Bom, esse indivíduo tem câncer, esse câncer não está tratado, ele tinha deficiência de testosterona e foi feita a reposição. Então, o que se poderia esperar? Bom, se existisse realmente uma relação de testosterona e câncer, dar a testosterona para esse tipo de indivíduo seria aquela velha história, botar gasolina no fogo. Bom, o que se encontrou? Metade das rebiópsias que fazem parte da vigilância ativa, fazem parte do protocolo de acompanhamento, foram negativas para câncer, ou seja, nem se encontrou mais tumor nesses pacientes. Não que não tivesse, mas é que a lesão é tão pequena que novas biópsias não conseguem nem identificar essa lesão que já foi previamente diagnosticada. E aqui esse estudo também é bem interessante, né, também, né, abordando a reposição de testosterona em pacientes em vigilância ativa. Então, qual foi a ideia? Ver a média do PSA, né, em 3 grupos de pacientes. O grupo Gleason 3+4, que fez reposição de testosterona, um grupo Gleason 3+3, que também fez reposição de testosterona, e um grupo também Gleason 3+3, que não fez reposição de testosterona. No acompanhamento, o que se viu? Que os níveis de PSA foram maiores justamente nos indivíduos que estavam em vigilância ativa, mas que não fizeram reposição de testosterona. Aqueles que fizeram reposição, a média do PSA foi menor. Isso é muito importante porque um dos critérios para abandonar a vigilância ativa e partir para tratamento é a elevação do PSA. Então, se o PSA, né, entrar numa situação de elevação no segmento, esse paciente é considerado em progressão e ele sai da vigilância ativa e vai para tratamento, que pode ser cirurgia, radioterapia, braquiterapia, enfim. Mas aqui mostrando justamente o dado interessante é que os pacientes que entraram, né, em maior risco para a progressão da doença foram justamente aqueles pacientes
que não fizeram reposição de testosterona. Então aqui nós temos, né, a continuação do mesmo estudo do Ravi. Ali nós vimos no slide anterior a questão da possível recidiva, né, por elevação do PSA, e nós vimos justamente que o PSA média foi mais alta nos pacientes que não fizeram reposição de testosterona. E aqui, mais uma vez, a gente comparando o grupo que recebeu testosterona versus o grupo sem testosterona, que a taxa de biópsias com progressão foi muito mais alta no grupo que não recebeu testosterona. Então, mais uma vez mostrando que pacientes com câncer de próstata, em acompanhamento, em vigilância ativa, a testosterona teve não um efeito negativo, mas aparentemente um efeito até protetor em relação à progressão do câncer de próstata. Então, o que nós vimos até agora, né? Que usando diversos indicadores, a positividade de biópsia, tamanho da próstata, média de PSA, inclusive, né, uso da testosterona em cenários assim que são teoricamente um pouco mais perigosos, né? Então aquele paciente que fez a cirurgia radical de próstata, aquele paciente que fez radioterapia, aquele paciente que estava em vigilância ativa, né? Tinha o câncer não tratado, o tratamento postergado, em todos esses cenários não houve nenhuma associação da concentração da testosterona com algum evento desfavorável. Então o que nós temos? A contraindicação da TRT, né? Terapia de reposição da testosterona em homens com história de câncer, é baseado no conceito da sensibilidade endógena das células tumorais da próstata, só que independente da concentração. Essa aqui é que é a frase que realmente importa de tudo isso. É que não há uma relação direta. Existe um pequeno hiato de resposta, que seria ali, né, uma testosterona de 0 a 250, então se o indivíduo estiver castrado e der testosterona, vai haver uma evolução. Mas, né, para testosteronas acima de 250, todos os receptores da próstata estão preenchidos, não há estímulo adicional. Então, assim, deixar um indivíduo numa faixa de testosterona normal realmente não tem nenhum problema em relação ao câncer de próstata. Bom, então assim, ó, a suposição que a testosterona, né, causa maior crescimento do câncer em homens não tratados representa a persistência de uma crença histórica não revista. Então é isso. Mas eu fiz uma radical e agora Deus me livre de fazer a reposição da testosterona. Não, pode fazer, não tem nenhum problema. Eu fiz uma radioterapia, a próstata continua lá, eu posso eventualmente estimular o aparecimento de um foco de câncer de novo, também não acontece, né? Então, mesmo pacientes com tumor, né, a gente vê que não há grandes problemas em fazer a reposição. Então, se acreditou durante quase 80 anos que, né, a testosterona era ruim para o câncer de próstata, a hiperplasia estimulava a próstata, a doença aparecia, né? E a grande sacada da história toda, do Morgenthaler, é que não há essa característica de variável contínua. Então, aquelas curvas que a gente viu nos slides anteriores, ela não é uma curva, uma reta, né, assim, com uma inclinação de 45 graus mostrando uma relação direta. O que se tem é um ponto até onde há a resposta, de 0 a 250, e daí para frente existe um platô da curva, né, ela não vai mais subir, mostrando que, uma vez preenchidos os receptores da próstata, não tem mais assim estímulo adicional. Então, se eu normalizar a testosterona do indivíduo que já tinha algo próximo de 250 nanogramas por decilitro, não vai ter nenhum problema. Bom, a ciência, né, o que se viu agora, o modelo atual, o que se tem? Estímulo do crescimento do câncer em concentrações de testosterona próxima à castração, mas que vai atingir um ponto de saturação em níveis mais altos, que não vai ter estímulo adicional. Foi o que a gente comentou agora. Até determinado ponto, até 250 nanogramas por decilitro, a próstata responde, o câncer cresce, pode, né, como a gente viu no caso lá do Rudis, lá em 1941. O indivíduo estava castrado, foi dado testosterona e, de fato, os marcadores da fosfatase subiu, né? Mas o que eles não conseguiam avaliar naquele momento é que, de fato, isso não era uma verdade absoluta. Então, que haveria um ponto de estímulo com uma platô de resposta e depois sem crescimento adicional. Bom, e o modelo de saturação explica por que o câncer raramente ocorre em jovens, né? Apesar da presença simultânea de microfocos de câncer, porque não tem como estimular
além de 250 nanogramas por decilitro. Então, pode ter uma testosterona muito alta na faixa etária jovem, mas que não tem impacto algum na próstata, porque a próstata não tem receptores extras, ela não adquire receptores, né, adicionais, como acontece, por exemplo, na musculatura esquelética, que a gente estimula, né, que é o que acontece no fisiculturismo, por exemplo, o indivíduo estimula com testosterona, estimula a musculatura, né, através do estresse, do treinamento resistido, e vai criando receptor, o músculo vai crescendo, e, claro, até atingir determinado ponto. Mas na próstata não. E isso eu me lembro, foi uma questão levantada durante a apresentação do Morgentaler lá em Chicago, em 2009, que o pessoal bateu muito nessa tecla, né? Ah, mas se na musculatura há um crescimento adicional, a testosterona estimula o crescimento, o desenvolvimento de receptores, quem garante que na próstata isso também não acontece? Bom, o fato é que não acontece, né? A gente não consegue perceber um estímulo a receptores adicionais na próstata, então há um ponto de saturação fixo, de modo que a gente pode fazer a reposição de testosterona sem grandes problemas.